Muito bom dia a todos. Desde já agradecer o convite para a participação neste fórum. Tinham-me desafiado para falar um pouco sobre a construção e os riscos de construção na área aeroportuária, mas quando comecei a fazer, digamos, a preparação daquilo que iria falar, vi que se calhar deveríamos, e também olhando um pouco para a audiência que vamos ter, situação atual também do novo aeroporto da região de Lisboa, entendi que provavelmente o melhor seria fazer um zoom out, apelando aqui a uma outra veia que tenho também, que é a área da fotografia, além do risco, e fiz um zoom out e procurei, vou falar um pouco de uma forma mais abrangente e não me focar muito naquilo que são riscos de construção e contratuais, mas não deixando e não os contornando, falando sobre eles. Efetivamente o mundo está a mudar, eu espero que esta imagem ainda seja um pouco exagerada no contexto atual e no aeroporto que estamos a pensar, mas de facto os aeroportos estão a mudar também em função daquilo que é a mudança do mundo e, portanto, o verde aqui não é por acaso. Hoje, claramente, quando pensamos em novos aeroportos, temos que pensar naquilo que são os grandes desafios e que o mundo está a enfrentar, e tivemos agora uma pandemia que foi um grande desafio também para o setor aeroportuário, mas toda a parte ambiental e social é de facto um tema. Eu iria, se calhar, começar por enquadrar um pouco o tema e falar um pouco das macro-tendências naquilo que são os temas aeroportuários, os temas da aviação. Naturalmente que o crescimento do tráfego vai trazer grandes desafios e é por isso também que se calhar estamos hoje aqui a falar deste tema de um novo aeroporto na região de Lisboa, de um novo aeroporto em Portugal, é porque de facto a primeira grande pressão é a pressão da alteração do tráfego aéreo e das necessidades de viagens e portanto Portugal estando no sítio geográfico onde está, é de facto um potencial absorvedor, digamos assim, se essa palavra é permitida, deste tráfego que ocorre sobre o Atlântico e sobre o sul da Europa, norte da África. Portanto, os aeroportos, de facto, têm desafios, os desafios logo, o desafio verde, o desafio do ambiente, o desafio das alterações climáticas e, portanto, são alguns dos desafios que estão hoje presentes em tudo o que é aviação e que são aeroportos. Também hoje nós começamos cada vez mais a sentir que ir a um aeroporto, muitas das situações que tínhamos e das interações que tínhamos com pessoas, hoje quase nós conseguimos fazer uma viagem sem interagir com pessoas nos aeroportos. Se repararmos e se pensarmos bem, nós hoje temos a self-utilização, a utilização de cada um de nós. Portanto, nós conseguimos, desde os registros, desde passar pelos sistemas de segurança, as nossas bagagens, tudo isso, muito está cada vez mais automatizado e também é um desafio e é uma tendência cada vez maior, digamos, de autonomização dos serviços nos aeroportos. Depois, há cada vez mais também integração e standardização naquilo que tem a ver com a aviação em geral e também com os sistemas aeroportuários. A digitalização, um pouco ligada àquilo que referi há pouco do self-operations, das operações feitas pelo próprio, mas também dentro de toda a parte operacional do aeroporto há, de facto, um conjunto de sistemas e cada vez mais utilização do digital para, não só para as pessoas, mas também para as bagagens e para a própria carga. Depois, a consolidação, vou deixar para o fim o último tema, que tenho aqui, a consolidação é algo que também se tem visto. Nós tínhamos, há uns anos atrás, aeroportos e cada um desses aeroportos vivia de per si, vivia isolado. Hoje, cada vez mais estamos a ver que existem comunidades aeroportuárias e aeroportos interligados e muitas vezes geridos ou tratados de uma forma uniforme ou pelas mesmas entidades. As aerotrópolis. As aerotrópolis são, de facto, uma tendência e são algo que poderemos ou não, podemos discuti-las, mas em torno de um aeroporto e aquilo que temos visto, em torno de um aeroporto com o tempo, existe existe um conjunto de comunidades, existem um conjunto de sistemas económicos, existe algo que vai desenvolvendo à volta dos aeroportos. Obviamente que eles procuram estender-se para lá daquilo que são as fronteiras mais regionais, mais próximas, mas de facto começamos a ver em torno dos aeroportos
algumas alterações do meio e que são, obviamente, naturais e que já vimos desde há muitos anos. Então, as prioridades que encontramos na questão dos sistemas aeroportuários, nós identificamos algumas: a cibersegurança e a proteção de dados. São situações que encontramos com muita recorrência naquilo que são as preocupações de desenvolvimento no sistema da aviação e aeroportuário. A questão da segurança e bem-estar, quando falamos de aviação, de facto, são dois temas, seja na aviação propriamente dita, digamos, aeronáutica, seja também na parte dos aeroportos, é sempre algo muito presente e, portanto, são sempre prioridades das várias entidades que gravitam neste sistema, neste ecossistema. Há pouco falava já da questão verde, a questão do ESG, que é mais do que o verde. Portanto, estamos a falar das questões sociais, das questões de governance, não só da governance específica de um aeroporto, mas da governance que envolve todo o sistema e, muitas vezes, como sabemos, estas áreas, este tipo de atividade é uma atividade que envolve as concessões, etc. E, portanto, todo o sistema de governance destes sistemas é também algo que está muito focado nas prioridades dos diversos stakeholders na área da aviação e dos aeroportos. A questão das alterações climáticas, e elas podem ser internas ou externas. Nós temos situações em que o aeroporto, porque é uma infraestrutura, como sabemos, que estará presente durante décadas no mesmo local e, portanto, ela própria, sejam fatores exógenos ou internos, acaba por ter interações e ter que se preocupar, e há uma preocupação grande também, seja daquilo que é contributo positivo ou negativo de um aeroporto para aquilo que são as alterações climáticas, seja a afetação que o próprio aeroporto pode ter em função daquilo que são as alterações climáticas. Claro que a performance operacional é algo fundamental, é incontornável. Penso que é uma das prioridades dos stakeholders nesta área e, portanto, penso que não é necessário uma grande dissertação à volta do tema. E a questão, obviamente, da economia e das economias relacionadas com tudo aquilo que tem a ver com a aviação, seja a economia do próprio sistema de aviação, das próprias áreas mais diretamente ligadas, seja, obviamente, tudo aquilo que tem a ver com as comunidades e com os países e, portanto, todo o negócio que envolve a área da aviação e dos aeroportos. Passaria, então, aqui para a questão dos riscos. Não entrando no específico de cada um dos temas que estão aqui mais em detalhe, deixaria e ficaria aqui um pouco, e estamos aqui numa fase de enquadramento de um debate que se vai seguir, um pouco mais de terreno, digamos assim, que estamos um bocadinho, e procura ser um bocadinho mais macro, e, portanto, há aqui um conjunto de riscos associados e que muitas vezes na minha organização trabalhamos e que tem a ver, e enquadramos-los desta forma, que é os riscos estratégicos, e poderemos falar destes riscos estratégicos, catastróficos, operacionais e financeiros, seja na fase de estudo de um novo aeroporto, seja na fase de implementação, desenho e construção de um aeroporto, seja na fase operacional e muitas vezes até nas fases de descomissionamento ou de devolução do aeroporto ou de uma qualquer outra infraestrutura. E, portanto, são alguns riscos que têm que ser analisados de per si, mas estão todos, digamos, interligados e à volta deles gravitam um conjunto de outros riscos. Essencialmente, este slide eu trago aqui para ver que, de facto, o risco, quando começamos a descer, teremos riscos macro, e quando começamos a descer na hierarquia, vamos ter, de facto, riscos mais específicos. Eu socorri-me aqui de um referencial, poderia ser este, poderíamos ir ao outro. No âmbito do G20 foi criado um grupo que é este Global Infrastructure Hub e que se dedica a ajudar as organizações privadas e públicas, e tem muito material publicado sobre grandes infraestruturas, e dividem depois, se quiserem visitar o site, procurando por este nome, Global Infrastructure Hub,
ele aqui ele divide depois em vários, alguns de vós provavelmente conhecerão muito bem, estão ligados à indústria, mas isto não se dedica exclusivamente à parte de aeroportos, mas são as grandes infraestruturas. Podemos ter a parte digamos, de infraestruturas mais ligadas à circulação viária ou ferroviária, e temos outras áreas, e, portanto, mas há uma área específica que fala dos aeroportos. E eu procurei trazer aqui para ilustrar um pouco um conjunto de riscos que são categorizados por eles desta forma, como encontram aqui, e como é que esses riscos impactam, diria eu, cada uma das entidades quando estamos a pensar, e normalmente estes casos são trabalhados no âmbito das concessões ou das PPPs, e, portanto, em que há sempre a parte pública e a parte privada, e, portanto, este é um conjunto de riscos identificados neste trabalho e por este hub, e que, de facto, podemos ver que são bastante complexos. Não vou entrar em detalhe em todos estes riscos, porque no estudo de um aeroporto, seja ele na fase de decisão de implementação do novo aeroporto, ou seja, na fase uma fase mais à frente já de construção ou de exploração do aeroporto, há um conjunto de stakeholders, há um conjunto de entidades envolvidas, desde o Estado a entidades privadas, e existe um conjunto de contratos. Obviamente que estes riscos, a primeira forma de os mitigar antes de os mitigar, eles têm que ser conhecidos, têm que ser estudados, têm que ser avaliados, têm que ser dimensionados, portanto, têm que ser quantificados, e depois terão que ser trabalhados do ponto de vista da sua mitigação, ou seja, das transferências entre as várias partes, e isso, aqui entramos na parte contratual e dos riscos no âmbito dos contratos, portanto, é fundamental, naturalmente, em cada momento fazer-se, digamos, a ligação desses contratos com aquilo que são também os riscos e a transferência e a assunção de riscos. Muitos deles acabam por ficar no Estado, outros serão transferidos entre as partes contratantes, e outros serão externalizados para entidades que tipicamente absorvem esses riscos, nomeadamente há o setor financeiro, a parte de banca e seguros, não só, mas principalmente. Portanto, quando olhamos aqui para estes riscos, e quando me diziam vamos falar sobre os riscos de construção, os riscos de construção serão muito redutores quando se está a falar num fórum como este. E, portanto, cada um destes riscos, e se tiverem a curiosidade de ir verificar quem não conhece este trabalho, estes riscos que estão aqui macro, cada um deles divide-se até ao ínfimo pormenor, e com muitas estratégias de mitigação e de tratamento dos riscos. Portanto, eu diria aqui, de uma forma geral, que quando falamos aqui da disponibilidade dos terrenos, de acesso e do local, quando estamos a falar dos estudos para a implementação do novo aeroporto, que todos nós temos ouvido falar disso, obviamente que é, se calhar, na primeira fase que tudo isto se coloca. A parte social, obviamente, que também será nesta fase, mas mais à frente e durante toda a operação, e às vezes quando temos um aeroporto que se começa a ficar no meio de uma cidade, como todos nós conhecemos, também as questões sociais e as questões ambientais se começam a colocar, não é só na fase de concepção, mas quando ele está a ser concebido, pensado, tudo isto tem que ser digerido, tratado e trabalhado. Depois, naturalmente, temos os outros mais diretos, que é o desenho do aeroporto, a sua construção, os seus riscos durante a construção, mas depois há aqui um conjunto de outros riscos, como digo, não vou passar por todos, muitos de vós conhecem, e eu procuro aqui só fazer um pouco de enquadramento, mas de facto há aqui outros riscos que têm a ver com o Estado, e o próprio Estado vai ter que assumir riscos que não vão conseguir transferir-se para nenhum lado, para nenhuma outra solução, para nenhuma outra entidade. E é por isso que nós vimos muitas vezes, quando estamos a falar de concessões e de PPPs, algumas discussões passados alguns anos e alguma materialização de situações que estavam previstas nos contratos, e esperamos todos que fiquem previstas, mas que depois têm impactos financeiros, seja para o Estado, seja para as próprias entidades, porque há riscos que têm que ser assumidos, e quer por privados, quer pelo Estado. Eu não me alongar muito mais, vamos nos seguir aqui com o debate, só aqui um último slide para focar então um pouco mais, se calhar, o tema, e que é claramente relacionado com aquilo que muitas vezes também nós trabalhamos na organização da qual faço parte, e que é muito trabalhar com as entidades na fase de planeamento e de concurso, trabalhar também naquilo que são a questão dos projetos e, digamos, da adjudicação das obras e depois da contratualização, sempre do ponto de vista do risco, que continuo a falar desse ponto de vista, e depois, naturalmente, o desenho, a construção, a execução de todo o trabalho e, claro, a exploração de todo o tempo do aeroporto, onde os riscos permanecem, e permanecem mesmo para as entidades que estiveram numa primeira fase e que vão permanecer durante algum tempo com as suas responsabilidades alocadas a esses riscos.
Eu acho que vamos ter aqui agora, vamos falar um pouco sobre aquilo que são algumas das propostas que existem e de algumas dos temas que estão em cima da mesa à volta daqui do aeroporto da região de Lisboa. Eu vou-me sentar também aí com o painel e pronto, deixo aqui o meu contributo e se alguma pergunta tiverem, vamos ter depois disponibilidade mais à frente e poderei procurar ajudar. Muito obrigado. O tema da expansão da capacidade aeroportuária na área metropolitana de Lisboa está em cima da mesa a partir do momento que o contrato de concessão da ANA, que à luz da letra do contrato de concessão da ANA, o aeroporto de Lisboa disparou em 3 dos 5 gatilhos de controle. Neste momento é necessário tomar uma decisão sobre que solução para aumentar a capacidade aeroportuária na região de Lisboa. Há várias soluções em estudo neste momento, enfim, o processo de escolha das soluções teve o percurso que teve. Neste momento temos uma comissão técnica independente a avaliar a solução e que aconselhará o Governo sobre a solução a implementar. Estão várias soluções em estudo. Temos aqui connosco hoje as pessoas que tecnicamente estão a liderar, se me permitem a expressão, duas dessas soluções. Temos o engenheiro Carlos Barzão, que tem estado a desenvolver uma análise profundíssima sobre uma solução até há menos tempo conhecida de todos, que é um aeroporto em Santarém. O engenheiro José Furtado, que tem estado ao longo de muitos anos a estudar uma solução de um aeroporto com um formato menos convencional, que seria um hub Alverca-Portela. Sr. Presidente da Câmara do Montijo, Sr. Presidente da Câmara do Montijo, que tem acompanhado as soluções, bom, enfim, pelo menos duas daquelas que são no seu território, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, que mais recentemente, se me permite a expressão, terá no seu território, ou tem no seu território, uma das soluções preconizadas e que... Nós tínhamos pensado, organizámos o painel da seguinte maneira: as duas soluções técnicas vão ser apresentadas primeiro e depois discutiríamos em maior detalhe quer as soluções técnicas, quer as visões mais políticas da implementação destas duas soluções. Carlos, quer então? Este projeto nasce há 3 anos, é sabido, de um trabalho que foi feito, que a pergunta inicial é: existe um contrato de concessão? Portanto, há um interesse no mundo enorme por aeroportos, que são infraestruturas extremamente rendáveis e apetecíveis, e há um contrato de concessão em Portugal que estabelece um perímetro de 75 km à volta dos atuais aeroportos concessionados, e portanto, a questão fundamental é: havia alguma localização boa fora do contrato de concessão? E basicamente as premissas iniciais é simples: 75 km, portanto os aeroportos concessionados são Porto, Lisboa, Beja, Faro, portanto basicamente fica o espaço entre o Porto e Lisboa. Convinha que tivesse um bom acesso, portanto, provavelmente no cruzamento onde a concessão acaba e onde está a linha do Norte, para permitir um acesso rápido a Lisboa. Zona do entroncamento, seguiram-se meses de trabalho e depois seguiu-se, ao longo dos 2, 3 anos, um trabalho que eu uma vez falei com uma líder ambientalista que me disse: vocês não perceberam, mas vocês fizeram quase uma avaliação estratégica fora da concessão. E foi um trabalho profundo que se fez de avaliação estratégica fora da concessão. E chegámos, ao fim do primeiro ano de trabalho, logo percebemos que havia ali uma localização com potencial incrível. Portanto, eu diria, e é uma opinião que temos referido muitas vezes, que hoje em dia, se nos perguntassem, se tirassem daqui a concessão, se não houvesse a limitação geográfica da concessão, e com o maior respeito que tenho pelos todos os outros projetos, vocês ainda assim manteriam a escolha de localização que fizemos? E a resposta é muito provavelmente, para não dizer de certeza, que sim, dadas as condições únicas dessa localização. Portanto, talvez para explicar melhor, este é o master plan, uma estilização do master plan inicial do projeto, e como podem ver, ele está entre duas
vias de comunicação estruturantes de Portugal. À esquerda, ao oeste, tem, no topo de uma pista, 430 metros da pista, tem a autoestrada A1, e depois do outro lado da pista, na primeira, tem a linha do norte, que é conectável através de um ramal de menos de 2 km, que é pago pelo próprio projeto. Tudo é pago pelo próprio projeto, portanto, quase que a primeira observação imediata é: não é preciso construir 1 centímetro de infraestrutura de acesso novo, que tem duas vantagens fantásticas. Primeiro, obviamente, do bolso dos contribuintes, e a segunda vantagem fantástica é não estar dependente de nenhuma grande obra pública futura, que todos, como nós sabemos, as obras públicas futuras podem ser bastante caras e bastante demoradas. Também se situa numa localização, enfim, com as primeiras vezes que falámos com o Sr. Presidente da Câmara de Santarém, ele dizia-nos: ninguém repara que nós estamos numa zona central do país. E, de facto, olhando para ali, percebe-se isso. Estando ao lado da A1, logo acima saem, fazendo uma bola à volta, logo acima saem duas autoestradas, portanto, topologicamente, não é? A autoestrada A1 para norte, a A23 para o interior centro, e para baixo saem 3 autoestradas, a A15, que dá para ligação a todo o oeste, portanto, as Ericeiras, as Peniches, Caldas da Rainha, Nazarés, vai tudo estar a dezenas de minutos, 20, 30, 40 minutos, mais tarde de massa. E também a A13, que permite, evitando passar por Lisboa, sair imediatamente para a província de Setúbal, Alentejo e Sul. Permite que, portanto, sem qualquer investimento, e a partir, desde o primeiro dia, desde o dia zero, sem construir nada, 4,3 milhões de pessoas, mais de 4 milhões de pessoas a pouco mais de uma hora, o que, obviamente, é um fator promotor da coesão territorial, e estamos a falar, dentro dessa pouco mais de uma hora, temos desde praticamente toda a Província de Setúbal até toda a Comunidade Intermunicipal de Coimbra, inclusive um concelho fronteiriço, Nisa, que também está a 1h15, promove a coesão territorial, inclusive no interior, e já agora Fátima a bem menos de 20 minutos, sendo que Fátima é provavelmente um dos 3 grandes destinos turísticos de Portugal. É um projeto escalável e flexível. E a primeira pergunta que a gente faz é: mas para que é preciso um projeto ser tão escalável em Portugal? Bem, primeiro de tudo, eu acho que nós não queremos continuar a discutir nos próximos 20 ou 30 anos. Os aeroportos são feitos para as décadas seguintes, e nós não queremos estar a discutir nos próximos 20 ou 30 anos de novo aeroportos como andámos a discutir nos últimos 50. E nós, como parte do trabalho que fizemos para o nosso próprio plano de negócios, para a nossa própria orientação, nós fizemos com uma empresa internacional de consultoria, foram meses e meses de trabalho, e este estudo já o entregámos à Comissão Técnica Independente, uma previsão de tráfego para a região central de Lisboa, para a região de Lisboa, onde isto foi feito na saída da pandemia, entre 2021 e 2022, se por alguma coisa peca este estudo, é por defeito, porque entretanto a recuperação de tráfego foi bastante mais alta, bastante mais rápida do que estávamos a prever na altura, e aponta para, na segunda metade da década, daqui a 30, 50 milhões de passageiros, e daqui a 40 anos, 100 milhões de passageiros. E isto é consistente, por exemplo, com as previsões de crescimento da aviação civil. Por exemplo, se formos ver os estudos de referência da Boeing e da Airbus, que prevêem um aumento de 70% a 80% das frotas e dos passageiros nesta região já nos próximos 20 anos, não é preciso buscar 50. Portanto, se queremos evitar continuar a discutir aeroportos nas próximas décadas, é para este tipo de capacidade que temos que nos planear. Há uma premência, portanto é preciso um projeto que se possa começar a construir rápido e entrar rápido em funcionamento, e por outro lado seja escalável e consiga acomodar a procura das próximas décadas. Portanto, ele pode começar rápido, com uma pista de 3.400 metros que suporta todos os tipos de aviões atualmente fabricados em limites de carga ou de alcance. Portanto, será provavelmente o arranque no que se chama a opção estratégica 4 da avaliação estratégica, e que nós estimamos que rápida implementação, ou seja, desde a aprovação, portanto, a construção, basicamente, em 2 a 3 anos, o que é um bom benchmark com as construções de aeroportos desta dimensão. 2 a 3 anos, e obviamente o que suporta uma ambição que temos, um objetivo que nos estabelecemos, de que, havendo uma decisão da avaliação estratégica dentro dos prazos anunciados,
em 2029, estarmos prontos a operar, obviamente, nesta fase mais pequena. Depois, rapidamente, sempre por acréscimo incremental do plano diretor inicial, uma fase 2A até 20 milhões de passageiros, com uma pista, uma fase... E estas informações estão todas no site, de maneira que existe um site do projeto e, portanto, estão lá todas. Fase 2B até 32 milhões de passageiros, uma fase 3, já com 2 pistas, acrescenta a segunda pista, até 55 milhões de passageiros, uma fase 4 até 75 milhões de passageiros, ainda com 2 pistas, e temos uma reserva estratégica que, em princípio, por exemplo, num cenário de consolidação dos aeroportos todos da Portela, com este projeto, será precisa daqui a 30 anos, coisa do género, de acordo com as nossas previsões, uma fase 5, com uma terceira pista, até 105 milhões de passageiros. E este cenário, mesmo no cenário de consolidação, nós estimamos que poderá aguentar os próximos 40 anos, o que, daqui a 40 anos, a aviação provavelmente evoluirá de uma maneira completamente disruptiva, como evoluiu nos próximos últimos 40, e, portanto, é bem provável que esta configuração pudesse durar, entre aspas, para sempre. É um aeroporto pensado, um projeto todo ele pensado, como foi construído de raiz, com bases ambientais. Portanto, as áreas naturais remotas protegidas ditaram a seleção da localização e do layout, o ruído reduzido, a população afetada pelo ruído, no próprio desenho das pistas, na própria localização no layout das pistas. É pensado, e nós já temos um projeto, quase um projeto anexo de toda a parte de aviação sustentável, portanto, eletricidade, hidrogênio, tudo isso está a pensar nessa perspectiva, e também transparência. Temos proativamente, como foi mostrado no primeiro slide, proativamente a nos aproximar de todas as entidades, inclusive eu acho que tivemos a coragem de nos aproximarmos das ONGs e darmos com elas o processo de concepção do projeto, e não vou falar em nome delas, mas com bastante boa reação. É também, e isso é uma coisa, hoje em dia, eu sou lisboeta, nascido ao pé do Castelo, educado em Campo de Ourique, acho que mais lisboeta que eu, pode haver tão lisboeta, mas mais lisboeta não há. E este projeto tem que ser pensado em Lisboa, sendo o aeroporto da região de Lisboa, tem que ser pensado em Lisboa. Portanto, é sabido que os shuttles para a Gare do Oriente serão 30 minutos, mas não acaba aí. É que depois todo o acesso capilar dentro de Lisboa é pensado e concebido para não parar aí na Gare do Oriente. Não se resolve o problema chegando à Gare do Oriente. E então, está concebido, é um trabalho feito pelo nosso parceiro estratégico, Grupo Barraqueiro, com o parceiro de consórcio. Portanto, os comboios chegam em 30 minutos à Gare do Oriente, entre a ligação à linha vermelha, em 5, 6 minutos, faz a ligação ao aeroporto Humberto Delgado, ligação à linha vermelha, e depois os shuttles seguem, até porque não podem reverter na Gare do Oriente por causa da forma como a Gare do Oriente é desenhada, seguem pela via de cintura até Sete Rios, ou provavelmente até próximo de Campolide, fazem ao longo da linha de cintura interligação com as três linhas de metro, portanto, e não só, e fazem também interligação a Fertagos, aos comboios da margem sul até Setúbal, à linha de Sintra, e no futuro que está prevista à linha de Sintra, à linha de Cascais. Portanto, não é simplesmente largar os passageiros na Gare do Oriente, é um catchment ferroviário total, capilar, com interligação a todas as linhas de metro e a todas as linhas suburbanas da Grande Lisboa. Ou seja, os turistas, as pessoas, simplesmente podem entrar num comboio, na maior parte dos casos, e com uma única mudança, apanharem, se tiverem linha de cintura nenhuma mudança, apanham o seu shuttle para Magellan 500 e saem no terminal. Em resumo, é um projeto concebido para ser eficaz, concretizável rapidamente, ou poder começar pequeno, portanto, na fase 1 ou 2A, conforme a necessidade. Centralidade, com ligações rápidas a Lisboa, 30 minutos, excelente coletividade legal, portanto, utilizando exclusivamente infraestruturas de acesso já existentes. A única coisa que pedimos é que se cumpra o PN 2030 para a melhoria da parte sul da linha do Norte, o que estava previsto, e que já está em curso, uma grande parte, a mais importante. Minimizando o custo global para o país e sem dependência de grandes, potencialmente custosas e demoradas obras públicas futuras. É um projeto incentivador da coesão, porque vai também dinamizar toda uma economia da região, não só da região de Lisboa, mas da região centro e inclusive interior, e com uma forte base de apoio
das margens do Tejo do Mondego, desde a nível da Junta de Freguesia até ao município, o grupo de municípios, as comunidades intermunicipais, enfim, toda uma região. Flexibilidade, é um projeto que permite, naturalmente flexível e expansível, 10 até 100 milhões de passageiros. Sustentabilidade, que é desenhado de raiz sobre tristes critérios de ambiente e sustentabilidade. Taxpayer friendly, é um projeto que é financiado, que é concebido para ser um projeto de iniciativa privada, financiado por privados, fora da concessão, e portanto podemos fazê-lo, e é baseado nas atuais tarifas aeroportuárias. Portanto, é uma coisa que temos repetidamente a dizer, nenhum de nós vai sentar com nenhuma comissão interministerial para aumentar as tarifas aeroportuárias para justificar o nosso projeto. Pelo contrário, elas acabam de ser aumentadas de 7 ou 8% sem nós pedirmos, o que agradecemos. E esta é uma frase que foi escrita pelas nossas equipas jurídicos, um projeto sólido e seguro, projeto conforme o próprio resolução do Conselho de Ministros, é um projeto privado, promovido fora da atual concessão e acrescentado por eles, juridicamente sólido. Posto isto, muito obrigado pelo vosso tempo, espero não ter excedido muito. Muito obrigado. José Furtado, o hub Alverca Portela é apresentado como uma solução não de aeroportual, mas de aeroporto com 2 terminais e pistas distantes. Era o que esperávamos agora compreender esta solução e compreender em particular a inserção digamos assim, do segundo terminal ou daquele que virá a ser o terminal principal, tão próximo de zonas ambientalmente sensíveis. Muito bom dia a todos. Também queria agradecer o amável convite que me foi feito. A apresentação está feita numa maneira talvez não muito convencional. Não vos quis maçar muito com a parte aeronáutica, penso que a maior parte das pessoas já conhece, porque já foi esclarecido publicamente que temos um conjunto de 2 pistas paralelas que depois evoluem para 3, quando temos pistas rápidas. É um esquema convencional muito semelhante ao que é praticado, por exemplo, em Gatwick, em que temos primeiro uma pista que é taxiway, que mais tarde passará a ser pista utilizável. E, portanto, hoje em dia está esclarecido como é que nós voamos. Temos uma pista em Lisboa que, propositadamente, baixamos o rendimento. Portanto, é uma pista que terá só até 30 movimentos, será limitada a 110 mil movimentos e terá um limite de hora de número de movimentos que também será possível fazer. Propomos que seja até 110 mil, no fundo é muito parecido com London City e acaba por ser metade do que tem hoje em dia. Qual é a grande vantagem que nós temos com esse sistema de desviar o longo curso para outro núcleo? Não digo outro aeroporto, explicarei à frente o que se passa. A vantagem é que nós podemos fazer uma coisa que é única, que é aproveitar o facto de termos uma pista tão grande, para quando fazemos a redução para médio curso, podermos tanto recuar a soleira de aterragem, como manter ao mesmo tempo a descolagem no topo da pista. Ou seja, nós efetivamente trabalhamos com uma pista de 2.400 metros, como se estivéssemos libertos em cada lado da pista 1.200 metros. Portanto, em relação hoje em dia, sei lá, da parte sul, nós teremos cerca de 600 metros até chegar às casas, passaremos até 1.800, tanto na aterragem como na descolagem. Para ter uma ideia, isso é possível porque existe a pista grande. Para ter o mesmo que isto, por exemplo, em Lyon, que tem uma pista de 2.900 metros, terá que aumentar 400 metros, não para aumentar a capacidade, mas sim simplesmente para poder ao mesmo tempo fazer o recuo da descolagem e o recuo da aterragem. Portanto, o que se consegue com o nosso sistema é ter um aeroporto em Lisboa que está em linha com os aeroportos modernos europeus, que terá, como eles, capacidade semelhante, que funcionará melhor que eles do ponto de vista do número de voos que lhe é permitido, e ter, então, em Alverca, verdadeiramente o que será a parte que aguentará o grosso do movimento será o aumento. Nós pensamos que temos 25% em Lisboa e teremos 35% em Alverca. Em Alverca teremos pistas cuja cone de aproximação será sobre água, de um lado e do outro. Isso na Europa existem talvez 2 aeroportos assim. Não é vulgar porque a maior parte dos aeroportos europeus são continentais e, portanto, não tem essa vantagem. Tem Nice e pouco mais. Portanto, ele tem aproximações de um e do outro lado sobre água. Fala-se muito em solução dual, mas nós não somos uma solução dual. Somos uma solução de um só aeroporto, de 2 núcleos aeroportuários, unidos por um shuttle dedicado. Ele é exatamente igual a Barajas, em que se a Terra tem um bloco de núcleo que é o 1, 2, 3 e tem outro bloco de núcleo que é o 4,
e que entre eles é feito por bus, o transporte, que será 14 minutos. No nosso é feito 14 minutos, mas feito por um shuttle que é dedicado. É exatamente, no resto é exatamente igual a Barajas. Portanto, é um aeroporto é um só aeroporto, mas com 2 núcleos. Por isso pode praticar a mesma tarifa, portanto, evitando o problema. Tem, por exemplo, um Montijo que é ter que fazer um desconto muito grande para ser atrativo e faz com que se valorize até, inclusive, o que é a Porta de Lisboa, que é a Portela. Hoje em dia a Portela nós valorizamos, que é qualquer coisa deve valer como cerca de 2.500 milhões de euros, é o valor que está ali investido em aeroporto e acessibilidades. Com a nossa solução, entendemos que o valor só para 3 mil milhões de euros. É isso que vale a Portela em toda a nossa solução. Passando a funcionar de uma maneira como são todos os aeroportos europeus. E, portanto, o que nos pareceu que seria mais importante é realçar agora, neste momento, o que é mesmo novo e talvez as pessoas não saibam do que é a amplitude realmente da mobilidade e da interface com Lisboa. Nós somos marcadamente uma proposta urbana, em que Alverca está muito perto e com o sistema que tem de metro acaba por estar encostado a Lisboa. Portanto, ele tem um percurso de 14 minutos, que é o mínimo que se pode fazer. E o ponto mais importante de todos é que ele está de acordo com a competitividade do espaço com quem concorre, que é a Europa. Se formos ver o que se está a fazer neste momento na Europa, praticamente os grandes aeroportos estão todos a ter metro dedicado. Paris era dos poucos que não tinha, está neste momento a construir o aeroporto. O d'Orly está a fazer uma ligação de linha de metro e o aeroporto de CDG, de Charles de Gaulle, está a fazer também a ligação de linha de metro. E ao mesmo tempo a fazer uma ligação express. E todos os aeroportos da Europa estão a ficar assim, estão a ficar com metro. E estão a ficar a 10, 15 km da cidade. Mesmo quando há um longe, o perto acaba por ter linha de metro. Vejam que, ao mesmo tempo que isto acontece, dá-se muito o caso de Milão. Milão é exatamente o mesmo. Neste momento, o aeroporto citadino, que é Linate, acabou de levar agora a linha de metro que o liga à cidade. E, portanto, o Malpensa está longe e tem um express. Ou seja, nós temos o melhor dos dois, mas no mesmo aeroporto. É isso que pretendemos. E isso talvez não tenha sido dado ainda na comunicação social, realmente, e no nosso site também não está atualizado, infelizmente, não temos dado a expressão do que é realmente a vantagem para Lisboa de ter este tipo de solução que nós temos, que é um hub com 2 núcleos e não 2 aeroportos ligados. Então, se repararem bem, o que nós fazemos é que, no fundo, o que é o aconselhamento da competitividade dos aeroportos, que é pela União Europeia. Nós devemos ter, nas ligações europeias, um door-to-door 4 horas, é assim que os nossos competidores têm, e é assim que nós devemos pensar que temos de ter. Como estamos mais longe, temos sempre o handicap de 1 hora a mais. Portanto, só podemos recuar na na funcionalidade do aeroporto e principalmente na distância do aeroporto. Não vale a pena todos nós sermos que vamos ter tempos de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. O que devemos é olhar para o que os nossos concorrentes têm e como é que eles lá chegam. E todos eles chegam quase todos da mesma maneira, ou por express, ou por, se for um pouco mais longe, por express, e se for perto da cidade, é por metro. É assim que os nossos concorrentes. Se formos aqui a Madrid, Barcelona e Paris, os 3 mais diretos concorrentes, é assim que eles chegam. Tem os aeroportos 10, 12, 13, 14 quilómetros, e têm um segundo aeroporto um pouco mais longe, ou só têm o mesmo aeroporto. É o caso de Barajas e o caso de Barcelona. Portanto, esses são os nossos concorrentes. Não é a Ásia que nos interessa comprar neste momento, são com esses concorrentes. E esses concorrentes, para terem uma noção, os valores que apontam de movimentos, por exemplo, eu vou-vos dar o exemplo. Schiphol em Amsterdão é o terceiro aeroporto em nível de conectividade mundial. Em termos de conexões, é o seu nível mundial. Ele está limitado a 500 mil movimentos. E neste momento, o Governo, propositadamente, baixou-lhe até o número de movimentos que vai poder fazer no próximo ano. E a intenção é passar para 440 mil. O volume de passageiros tem aumentado, não principalmente ao nível dos movimentos, mas principalmente o que leva cada avião. E é isso que faz com que Lisboa não tenha muitos problemas. Porque realmente tivemos médias de 100 passageiros e estamos em médias de 450. E é isso que disfarça o que é a capacidade do aeroporto a nível aéreo, porque é de facto o aumento que houve brutal do número de passageiros por aeroporto. E portanto, eu vou-vos dizer para ter uma noção, Madrid, começamos antes por Barcelona, que é mais parecido com Lisboa. Se olharmos para Barcelona, tem uma população bastante maior. Ele vai ser que 5 milhões na área urbana, enquanto Lisboa chega a 3 na área metropolitana toda. Tem mais turismo que Lisboa. Tem tudo a mais que Lisboa, é mais atrativo que Lisboa, em termos de apelo de negócios e de apelo de turismo. E a sua capacidade está projetada para ir no máximo a 80 milhões de passageiros.
e no máximo vai fazer 450 mil voos, não consegue mais. Terá que fazer outro aeroporto num sítio qualquer. E já com a ampliação que está a fazer agora, que está prevista. E, portanto, na Europa, tirando os 4 majors, a maior parte dos tráfegos apontam sempre para valores no máximo dos máximos, até 500 mil. Nós estaremos no topo desses 500 mil. Nós conseguimos fazer 500 mil movimentos, ir até 85 milhões de passageiros. Não é a nossa ideia, porque nenhuma sondagem aponta para esses valores. O máximo que apontam para 50 e tal, 60 milhões de passageiros em Lisboa. Não mais que isso. Portanto, a nossa solução é possível para isso e não tem problemas. Eu não vos queria perder muito tempo, muito mais com essa parte aeronáutica, mas queria passar antes, principalmente, ao que é a parte da acessibilidade. Então, o que é que nós propomos? Como eu vos expliquei, no fundo, são 2 núcleos que estarão unidos por um comboio automático dedicado. Esse comboio automático terá só 4 paragens, uma na Alverca, uma no meio, num Parque de Açores, uma na Portela e um prolongamento até ao Campo Grande, onde cruza com as linhas de metro quase todas. Se repararem bem, o nosso projeto acaba por ter 5 ligações diretas ao metro, em que 4 estão no Campo Grande, consideramos 2 o anel, porque no fundo tem de um lado e tem do outro, e mais a linha vermelha. Portanto, temos 5 ligações diretas de metro. E temos uma ligação express dedicada que vai até Santa Apolónia, porque estamos sobre a linha do Norte e que será nossa também. E, portanto, o processo que nós propomos é um shuttle, que é muito semelhante ao de Copenhague, será até o mesmo modelo que nós propomos, que é a linha que chega ao aeroporto, e que se repararem aqui, no fundo, isto é possível porque vejam que nós estamos a aproveitar uma situação que eu penso que é, se não é única, para haver só talvez mais uma no mundo. Nós temos 2 aeroportos do mesmo lado, alinhados no sentido do centro. E, portanto, isso, se repararem bem, não acontece em mais lado nenhum. Normalmente, se há um segundo aeroporto, é do outro lado da cidade, ou está paralelo. É muito raro estar alinhado. Toda a pesquisa que fizemos não existe. Aqui existe. Qual é a grande vantagem que isso tem? É que com o mesmo transporte se faz tanta interligação dos terminais, como ao mesmo tempo ele está a vir para Lisboa. E é isso que viabiliza este tipo de transporte, que será pago pelo próprio aeroporto. E, portanto, nós, com o nosso sistema, automaticamente, a nossa porta in-auto do aeroporto acaba por ser a Portela ou o Campo Grande. É aí que se sai. De resto, tudo que está lá dentro é um percurso normal dentro do próprio aeroporto. E, portanto, por acaso, existe um território pelo meio, mas isso é circunstancial. É, para todos os efeitos, um só aeroporto, com 4 portas de saída, uma delas, Alverca, e a outra mesmo no Campo Grande, onde será o centro. Isto aproveita tudo o que Lisboa tem, e vejam bem o que Lisboa tem, porque, pelo facto de ter uma meia laranja, a maneira como Lisboa está concebida nos transportes está exatamente formatada da maneira como nós temos formatado também o aeroporto. Se repararem, vai tudo em linha até chegar à Alverca, ou quem não chega lá hoje, será fácil chegar lá. Se virem todos os serviços que estão feitos hoje em dia, tanto a nível da margem sul, como a nível da linha Cascais, quando tiver interligação direta, como toda a linha de Sintra, onde estão 9 das 10 estações com mais movimento de passageiros no país, vai toda até Alverca em 4 linhas. Só um único dos serviços tem que ser prolongado um bocadinho, é o serviço, não a linha, e só a Fertagos também prolongar o serviço até Alverca. E, portanto, esse é o esquema todo que existe hoje em dia. Nada se faz a mais e tudo o que está já planeado a ser feito é o que nos serve. Rebatam agora para o que está ao lado. O que é que diz a comunidade aconselha na sua projeção para 2050? É que os aeroportos compatibilizem 2 coisas, se forem um hub. A primeira é que tenham terminais no centro, é o que nós temos. Se repararem, todos os terminais estão ligados ao metro, portanto, é ter terminais remotos no centro que permitam uma interface mais rápida e, se são hubs, formarem um hub ferroviário. Ou seja, passar por lá diretamente todas as linhas de metro. Todas as linhas de suburbano e, se possível, de regional e, desejavelmente, todas as TGV. Isto faz parte de um acordo celebrado em dezembro de 2020, em que Portugal se comprometeu a eliminar todas as ligações, todos os voos de transfer, inclusive Lisboa-Porto ou Lisboa-Faro, porque têm tempos de transporte alternativa ferroviária a menos que 3 horas. Mas para isso, a única solução é o comboio passar no aeroporto. Não é ramal, não é ir ter que apanhar o transporte para lá chegar. Tem que passar diretamente. A única maneira de evitar que o transfer ser atrativo. E isso, felizmente, na nossa solução acontece. Portanto, todas as linhas todas as linhas de suburbano vão até lá, passam por lá, todos os regionais passam por lá, a linha de Faro prolonga até lá e propomos na nossa solução uma coisa que julgamos
que vai avançar, que vai ser muito benéfica para Portugal e permite o projeto de alta velocidade avançar muito. O que é que nos acontece? Nós não precisamos da travessia Lisboa-Madrid. 90% do tráfego dos destinos aéreos estão na margem norte e, portanto, não precisamos de uma ligação a Madrid. Mas ela terá que ser feita. Só que desta vez ela terá que ser feita exclusivamente por interesse ferroviário de chegar a Lisboa e não pretende atender ao mesmo tempo o aeroporto. E, portanto, nesse caso, o que propomos é que a ponte seja feita onde ela é mais barata e mais viável. E é precisamente no Canal das Barcas e não no estuário do Tejo, em pleno Porto. Para terem uma noção, uma ponte como Chelas Barreiro, que está em plena área de manobras do Porto, precisa ter um vão livre, uma altura livre de cerca de 60 metros. A que lá está, a que iria ser feita de Chelas Barreiro, não consegue chegar a essa altura, porque tem a condicionante ferroviária. Quando temos uma ponte que é ao mesmo tempo ferroviária e rodoviária, o que condiciona é a inclinação da ferroviária. E essa, de facto, não permite que Chelas Barreiro tenha a altura que deveria ter. Quando passamos para o Canal das Barcas, estamos a falar de uma zona de barcaças. Ou seja, o que ela tem que permitir é simplesmente a passagem de barcaças e ter um vão móvel para precaver que de vez em quando se tenha que abrir para um barco. É assim em toda a Europa e é assim em todos os Estados Unidos. O que é que acaba por acontecer? Vocês vejam que Lisboa-Madrid não está a ser feito. O que está a ser feito de Lisboa-Madrid é simplesmente uma via única. Não são duas vias. O que está a ser construído neste momento é uma via única que prevê que para começar a trabalhar com alta velocidade vá passar pela ponte 25 de Abril. Isto é o que está previsto. Porquê? Por causa do problema da ponte Chelas Barreiro, que tem um valor que é 3 vezes o valor do resto da ligação. Estamos a falar de valores que ultrapassam 2.500 milhões de euros se contarmos com a parte rodoviária também. Ou seja, o aeroporto obriga a ter uma rodovia e, portanto, esse valor sobra para isso. O que é que acontece? Quando passamos para uma ponte que está incluída no nosso custo, nós passamos a ter uma ponte móvel que há de vez em quando, reduzimos o valor da ponte para cerca de 100 milhões de euros, e, portanto, estamos a falar de uma poupança que passa a faltar só para fazer o Lisboa-Madrid, são cerca neste momento 650 milhões de euros. Só o que se poupa dá para acabar o Lisboa-Madrid. O que é que tão bem ao mesmo tempo acaba por acontecer? Nunca se pensou no Lisboa-Porto existindo Alverca. Pensou-se no Lisboa-Porto tendo a Gar do Oriente e tendo a OTA. O atual projeto está feito é com a OTA e com a Gar Oriente, vindo por Montes e Vales pela parte montanhosa até chegar a Lisboa. O outro que está previsto e que foi estudado e que foi chumbado era ir ao Alcochete, dando uma volta bastante larga e fazendo quase um trajeto de mais de 70 km para chegar ao Lisboa-Porto. O valor estava previsto em 2007. Para essa ligação a Lisboa, desde o Carregado até Lisboa, são 1.404 milhões de euros. Que atualizado a preço hoje em dia, digamos que seja 1.700 milhões de euros. Mas nunca se pensou em Alverca. Quando se pensa em Alverca, a aproximação é feita pelo Sul, mas é feita de uma forma muito barata, porque está muito perto. O que é que acaba a acontecer? É só preciso ter mais uma travessia na zona do Carregado, também uma travessia baixa, estamos outra vez no canal, e, portanto é uma travessia que custa à volta de 50 milhões de euros, e com cerca de 200 milhões de euros acaba por chegar ao que já faz parte do projeto, que já está incluído no outro, que é precisamente, portanto, este faz parte do Lisboa-Madrid e este será o que é o Lisboa-Porto. Ou seja, com cerca de 300 milhões de euros fazemos melhor do que está hoje em dia previsto fazer com cerca de 1.700 milhões de euros. Isto não foi ainda considerado e é uma vantagem da nossa solução e por isso eu quis trazer aqui porque é desconhecida. O que se sabe é que fala só da parte aeroportuária, mas o que eu vos digo é que é uma imposição europeia fazer uma articulação entre a ferrovia e a rodovia e a parte aeroportuária. Com a rodovia acaba por ser fácil, se pensarem bem em Alverca, ninguém tem as ligações, nós temos em termos rodoviários, porque em Alverca temos a CREL e temos o IC2 a chegar lá, e aqui em Lisboa temos a CRIL e temos o Eixo Norte-Sul e temos a segunda circular, e, portanto, rodovia não há problemas. O problema é a ferrovia. Foi precisamente este estar desligado da ferrovia que nos fez olhar para uma alternativa à solução da concessionária. E, portanto, a solução da concessionária estava completamente desligada da ferrovia, era uma obrigação que foi reforçada em 2020 e por isso acho que uma alternativa. A nossa alternativa é uma alternativa desenhada para a concessionária. Portanto, ela foi desenhada para ser executada pela concessionária. O contrato de concessão prevê que, em caso de haver, da proposta vamos lá ver, da alternativa do concessionário não ser suficientemente eficiente, o concedente possa apresentar ela própria uma alternativa. Nós candidatamos a ser a alternativa do concedente. Alternativa técnica. Quem irá financiar, no fundo, e quem irá executar, será a Vinci.
Ou seja, o contrato mantém-se como está, o que faz é outra solução técnica, que é mais barata e que vai trazer mais receita. E, portanto, foi dessa maneira que apresentámos a solução à própria Vinci e ao Governo. Portanto, é uma solução que não muda o contrato, não tem alavancagem financeira, está designado quem é e ele vai beneficiar ser mais barato. O país irá beneficiar muito disso e será principalmente muito mais rápida. Reparem que a alberca já existe, é o sítio onde se fez o primeiro voo, foi precisamente do Mochão da Póvoa que levantou o primeiro avião, está lá há mais de 100 anos, já comemorou o centenário e, portanto, é relativamente fácil fazer. A última vantagem que eu vos queria dizer, também não ter sido suficientemente falada, é que o Mochão da Póvoa, como eu penso que sabem, teve um problema com o dique e o dique colapsou, não trataram a tempo de repor o dique, foi entrando água, saindo, com o ciclo das marés todos os dias, toda a terra agrícola que lá estava foi arrastada. E, portanto, ele tem que ser recomposto e tem que levar novamente o dique, tem que ser todo reposto e tem que levar lá em tareia. Essas funções foram assumidas pela APA, lançou um concurso, mas infelizmente as condições quando começaram o concurso não estavam iguais, o concurso teve que ser anulado. Ao mesmo tempo, o que é que acontece? Está previsto fazer um terminal fluvial em Castanheira. Portanto, como sabem agora com esta vinda do Papa, mas no fundo não foi lá a razão, mas foi um aproveitamento de uma circunstância, todos os contentores que estão a ser tirados da Bobadela irão, provavelmente, para a zona de Castanheira, que é onde está previsto, e onde há uma plataforma logística. No fundo, o que é que ele faz? Faz muito o transfer dos dois portos marítimos que recebem os navios grandes para um porto mais pequeno e mais dentro do estuário, que é o Porto de Castanheira do Ribatejo. Isto é igual ao que se faz na Holanda, na Alemanha, em todos os países, e esperemos que finalmente se comece a fazer em Portugal. Isso alivia muito o que é o movimento ferroviário que sai de mercadorias, que deixa de atravessar a Gar do Oriente. E, portanto, para fazer esse terminal fluvial, é preciso fazer uma coisa que há anos que está por se fazer, mas que tem sido constantemente adiado, não sabia como é que se ia fazer, que é a dragagem do rio na sua parte superior. E, portanto, a dragagem do rio, que está agora prevista para começar, e depende deste projeto, servirá precisamente para pôr areia no sítio que repor onde ela saiu, no fundo. Se o terra vegetal, iria-se a repor com areia o nível da água o nível da terra dentro do terreno. Vejam que naquele desenho anterior acabaram por ver como é que nós propomos que a ferrovia de Lisboa-Porto passe pela margem sul, que ao mesmo tempo será bypass a Lisboa de quem vem para sul para ir para norte. Ao mesmo tempo isso é a resolução do abastecimento ao hub, o hub como um todo. Portanto, o que é feito é uma picagem. Antes da travessia que hoje está feita para chegar a Aveiras, é feita uma picagem, vai pelo mesmo trajeto do que vai o Lisboa-Porto, faz a travessia direta em Alverca, onde é o buffer, e daí seguirá pelo nosso caminho de ferro, aproveita-se essa infraestrutura para levar o oleoduto até à Portela. O que é que acaba por acontecer, que é muito importante? É que passamos a ter uma ligação naval de barco ao aeroporto. Ou seja, há uma segurança em quase qualquer oleoduto, mas principalmente há concorrência no fornecimento do jet fuel. E, portanto, o produto que lá esteja compra jet fuel onde o jet fuel for mais barato. Se for do estrangeiro, vem do estrangeiro, ou pode vir de Sines, por barco, seja como for. Não se está amarrado ao oleoduto. O oleoduto é preciso, será feito, mas passa a haver uma alternativa de funcionar por barco. Outra coisa que vos queria chamar a atenção. Tem-se falado sempre muito que Alverca é uma região muito baixa e, portanto, que a pista está quase ao nível da água e teria problemas. Portanto, fala-se nessa pista, porque essa pista é a pista que está a utilizar a OGMA. E a OGMA, como é uma empresa que veio para ficar, esperemos que nós fique muitos anos, ela própria precisa que a pista seja alteada. Reparem, quando nós fazemos, olhem para o que agora está a ser feito, por exemplo, na Dinamarca, isto é uma decisão muito recente. A Dinamarca tem feito, se reparem aqui, tem andado a fazer, já fez estes prolongamentos que aqui aparecem, estes já estão feitos, e agora tomou a decisão de fazer este. É uma unha que é feita propositadamente para evitar que haja entrada numa tempestade pela parte velha toda de Copenhague, que é muito baixa mesmo. Portanto, é uma zona que está ao nível do Torre do Passo, talvez até um bocadinho mais baixa até em relação ao nível da água. E, portanto, isto vai aqui ser feito, foi agora decidido, e, no fundo, é para evitar que haja entrada da água. O que nós propomos fazer aqui é exatamente o mesmo. Desculpe só dizer uma coisa, isto aqui acaba por ser aproveitado
para fazer imobiliário, que é um valor elevado, e aproveitar para fazer um novo acesso rodoviário. E, portanto, ao mesmo tempo que aproveitam para evitar o problema de entrada das águas, dão-lhe um uso, sem ser um mero uso, porque o terreno vale dinheiro, está na frente da cidade, dão-lhe um uso. Vejamos agora o que nós estamos a propor aqui em Alverca. O Mochão, mas o Mochão vem praticamente até ao Trancão. O Mochão, na parte final já quase submerso, mas ele vem até aqui. Facilmente, nós vamos subir a ilha cerca de 2 metros para ficar acima do nível do expectável número de subida, do que se espera que venha a subir o nível da água do mar. E, portanto, quando estamos a fazer isso, somos uma proteção natural em relação ao interior. Então basta fazer o mesmo que se fez em Sevilha, está feito na Coreia, nesses sítios todos. Basta pôr aqui uma comportazinha e basta pôr uma comportazinha deste lado. E automaticamente está toda esta zona salvaguardada. Mas melhor, pensemos, não sei se conhecem bem como foi feita a evolução de Sevilha, mas havia um rio que se fez depois um braço interior, passou a ser para o uso e lazer da cidade. Aqui faz-se exatamente o mesmo. Quando tamponamos aqui, passamos a ter um lago com cerca de 3 a 4 km de comprimento, semelhante, que existe em Milão ao pé de Linate, ou que existe em Coimbra com o Ponta Sud. Por exemplo, se lembrar que o Ponta Sud passou a ter sempre água, não está sujeita mais ao nível. Vê-se que também em Mirandela também há o mesmo Ponta Sud, que é exatamente o mesmo. Tá, ok. Portanto, além de estar protegido, passa a ser... Eu queria-vos mostrar, por último, este último slide. O que é que acaba por acontecer? Foi feita a organização da Expo, que é um caso de sucesso, como todos nós conhecemos. Esta solução, a solução da Expo, o que é que ela acaba por ter? Tem agora uma zona liberta à frente, foi precisamente com a saída da Bobadela, também são cerca de 300 hectares. Coincide o seu desenvolvimento com a altura em que nós vamos desenvolver. E, precisamente, essa zona vai levar uma das paragens, que é a paragem intermédia do Shuttle, onde é feito, que é o Parque de Açor, onde quem chega deixa o carro e vai no comboio para um lado ou para o outro. E, portanto, toda esta zona que está aqui acaba por ser a valorização e, no fundo, o que é a cidade logística que nós propomos. É uma cidade em que a Portela tem cerca de 30 hectares, em que a Alverca tem cerca de 20 hectares. Isto é exatamente igual ao que tem baragens como a Comissária Portuária e que tem mais esta zona que será para desenvolvimento comum. O último slide que vos queria apresentar é este. No fundo, o que é que temos uma solução e é que é a grande vantagem e foi o que nos motivou a desenvolver esta solução em relação ao que existia anteriormente. Anteriormente o que existia era uma proposta desligada, era para resolver um simples problema específico e talvez a gente tenha exigido mais ou que era a empresa que foi contratada para fazer isso. A Avancia era uma empresa que tinha acabado de chegar ao mercado, tinha acabado de chegar a Portugal e não conhecia o que eram as necessidades de Portugal, identificadas há anos e anos, mas nunca antes satisfeitas. E, portanto, propôs uma proposta que era desligada do caminho de ferro, que era desligada de tudo isso. Quando olhamos para isso, o que é que nós pensamos? É precisamente integrar todos os projetos que estão pensados para Portugal, nesta zona do país, e que vão ter influência no país inteiro. Conseguimos isso porquê? Porque integramos na equipa um conjunto de pessoas que há anos e anos que se dedica a essas matérias. E, portanto, se repararem, o que a gente tem uma solução integrada de um só aeroporto, que são com 2 núcleos, que são 25% num e 75% no outro, em que teremos aqui a nova estação terminal de Lisboa, que será precisamente em Alverca, que tem capacidade e espaço para fazer 2 bitolas. A Gare do Oriente não é uma solução capaz de fazer a compatibilização de 2 bitolas. E viabilizamos a ligação Lisboa-Madrid, não afetamos uma única das bases aéreas. Reparem que, entretanto, desde o desenvolvimento disto, surgiu a invasão da Ucrânia, como nós sabemos. E há compromissos militares que estão assumidos, principalmente no que são as obrigações NATO. A NATO, Montijo é uma base NATO e o campo de tiro aéreo é um campo de interesse NATO. E, portanto, teoricamente, não se deverá sequer mexer nisso hoje em dia. E, portanto, a nossa solução, estamos independentes disso, e estamos também com o comboio automático interliga terminais, dá acesso e faz. E o que eu queria também dizer é que aproveitamos a janela da oportunidade, como vocês estão a ver, do que vai ser o novo Porto Fluvial de Castanheira. Em resumo, o que nós fazemos é diminuir o prazo do aeroporto, no fundo, é desenvolvimento pela própria Avancia de uma solução diferente, antecipamos o Lisboa-Madrid muitos anos e cortamos, em termos de custos, qualquer coisa como cerca de 5 mil milhões de euros, que tendo mais receita. No fundo, esta é a solução que propomos. Obrigado. Engenheiro Nuno Canta.
Sr. Engenheiro, o Sr. Presidente é provavelmente o autarca que mais soluções viu no seu território. Desde a solução do novo aeroporto único no Campo de Tiro de Alcochete, a solução do aeroporto dual de Lisboa com o aproveitamento da base aérea de Montijo. Como tem acompanhado, agora, enquanto autarca, esta evolução de pensamento e de soluções técnicas e de adaptação da capacidade aeroportuária em duas situações tão distintas, como a mudança completa do aeroporto da região de Lisboa para o Campo de Tiro de Alcochete ou a solução dual? Bem, primeiro que tudo, bom dia a todos. Eu queria cumprimentá-los e, evidentemente, também reconheço aqui algumas caras importantes do estudo de aeroportuários ao longo dos tempos em Portugal e queria começar por isso. A primeira coisa é que o país está confrontado com uma necessidade de um aeroporto já há muitos anos, como todos sabemos, e temos demorado, como sabemos também, muito tempo a estudá-las e com muita gente que tem contribuído para esse estudo e, obviamente, ao longo dos tempos têm sido apresentadas muitas soluções. Esta é mais ou menos uma altura, outra vez, para voltarmos à estaca zero, foi assim que se foi decidido, e é claro, dá para dizer aquela frase do Vasco Santana, chapéus há muitos, aeroportos e localizações há muitas, não é? Na verdade é isso, mas o país está confrontado com uma necessidade, e tirando aqui à parte um pouco o humor, está confrontado com uma necessidade de termos uma capacidade aeroportuária expandida em Lisboa. E quando eu digo expandida em Lisboa, não é no Porto, nem no centro, nem no Algarve, é em Lisboa. E, portanto, a questão da área metropolitana de Lisboa, que é o motor do país, quer nós entendemos como bem ou mal, ela é o motor do país e, portanto, tem que ter uma capacidade aeroportuária capaz de responder às necessidades da sua região, e quando nós dizemos da região de Lisboa, de todos os concelhos da região de Lisboa, dizemos do país. E eu queria começar por aqui, porque esta é uma questão fundamental do país e, mais uma vez, foi novamente decidido fazer uma comissão de avaliação de localizações. Quando aparecem estes momentos, obviamente aparecem muitas, outra vez, todas aquelas que já foram estudadas e que tinham sido rejeitadas, como todos sabemos, ao longo dos tempos. Basta estudar com atenção os estudos que deram origem à decisão de Rio Frio em 72 e depois mais para a frente, todos aqueles que vieram a ser desenvolvidas, e portanto eu já era vivo em 72, já também tenho essa solução, portanto nós efetivamente vamos tendo aqui várias soluções. Isto é um tema que apaixona não só os portugueses em geral, o povo em geral, como também os políticos e também, como é óbvio, todas as pessoas que têm interesses, vamos dizer a palavra concreta, interesses privados e até outros, nas localizações diferentes. Mas a verdade é esta, e eu queria deixar esta verdade lapidar. O país precisa de rapidamente encontrar uma solução para uma expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa na região de Lisboa. E eu tenho começado por aí, aliás, também pertence, como o Sr. Presidente de Santarém, também pertencemos os dois e outros à Comissão que vai fazendo o acompanhamento agora das novas soluções. E eu tenho colocado isso, porque muita gente diz, mas não há estratégia, não há isto, não há aquilo. Bem, o primeiro ponto estratégico que temos que colocar em cima da mesa é: estamos a construir um aeroporto para quê? Ou queremos construir um aeroporto para quê? Para responder ao centro, para responder ao Algarve, para responder ao Alentejo, para responder ao Porto, ou é para responder à área metropolitana de Lisboa? E todos nós sabemos, quase todos nós temos essa consciência, temos que ter uma infraestrutura que projete o país, consiga dar resposta à área metropolitana de Lisboa e, com isso, consiga resolver também o problema do país. Por isso é que surgem as localizações a sul do Tejo, como é evidente, que achamos que são fundamentais, nomeadamente quer seja o campo de tiro, que antigamente se chamava de Alcochete, mas não tem 1 milímetro quadrado em Alcochete. Portanto, Alcochete não tem 1 milímetro quadrado naquele campo de tiro. O que tem é o Montijo e Benavente, e, portanto, como o senhor disse há pouco, nós temos essa dualidade, temos as duas dualidades, e temos também depois a infraestrutura da base aérea número 6, que mais tarde veio a ser, no modelo dual, a solução governativa. Por isso, o Montijo defendeu primeiro, obviamente, o interesse nacional no campo de tiro e depois veio a defender, como é claro, na base aérea número 6, porque primeiro parte logo aqui, são os dois território do Estado. Portanto, temos aí logo à partida uma vantagem significativa, vamos lá dizer, para todos os portugueses. É que os terrenos já são do Estado, não são de privados. E isso aí é fundamental, e eu penso que havia aí, esperava eu, e espero eu, que continue a existir um certo consenso
sobre esse fenómeno, e isto aqui quando digo consenso, estou a falar em termos políticos da esquerda à direita relativamente a essa situação. E não são NATO, já foram NATO, mas já não são NATO, peço desculpa aqui ao Sr. Engenheiro, mas já não são NATO, já foram efetivamente estruturas da NATO e são estruturas fundamentais da defesa do país. Também não podemos deixar de dizer que não são. Mas a verdade é que são duas estruturas que são públicas e que permitem efetivamente, sem grandes custos, avançar com a questão aeroportuária e sem qualquer, vamos lá dizer, dificuldades no sentido dessa aquisição de território ou de terrenos. E, portanto, são soluções. Porque é que nós também defendemos muito a sul do Tejo esta questão, não só por termos a localização de Montijo a sul do Tejo, mas defendemos porquê? Porque nós não nos podemos esquecer, e eu penso que isso também é uma evidência clara para quem estuda um pouco o território, um aeroporto não é apenas função aeroportuária, é também, como é claro, é localização, é transportes, é tudo isso, mas é também, sobretudo, um motor de desenvolvimento económico e um motor de correção de assimetrias. E quando eu digo correção de assimetrias, não é só assimetria económica, é também assimetria social, não é? E é também emprego e é também uma série de outras questões. Bem, nós temos um problema no país, que obviamente temos um país muito dual entre a parte litoral e o interior, mas também a própria região da área metropolitana tem muito esta dualidade, isto é, nós temos uma margem norte muito desenvolvida e temos uma margem sul que desindustrializou, que tem muita falta de emprego, que tem situações sociais que têm que ser corrigidas, isto é, nós, enquanto portugueses, enquanto políticos, enquanto cidadãos, temos que ter atenção a estes pormenores. Isto não pode ser uma situação que seja negligenciada por nenhum partido, que falta outra vez ao espectro político da esquerda à direita. É necessário, efetivamente, continuarmos a ter uma política de coesão social e territorial dentro da própria área metropolitana de Lisboa, e isso faz-se com infraestruturação de grandes infraestruturas nacionais relativamente à margem sul. Por isso a margem sul, neste caso, ou a margem esquerda do Tejo, como quisermos chamar, necessita efetivamente desta estrutura aeroportuária para corrigir muitas das assimetrias que nós temos na Península. E na área metropolitana de Lisboa, porque, mais uma vez digo, nós estamos a falar, e espero eu que assim continuemos a falar, num consenso também que me parece importante, que é, estamos a falar de um aeroporto para a área metropolitana de Lisboa. Certamente haverá muitas outras regiões do país que necessitam de aeroportos, não estou aqui a dizer que não seja isso também necessário. O que estou a dizer é que estamos a falar neste momento, e quando falamos na expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, estamos a falar em Lisboa. Lisboa, região. Porque hoje as coisas, também queria dizer, todas as políticas que se fazem, e às vezes é por isso que também entendemos e verificamos que há muitas vezes desacertos, e acontece, aos melhores, como se costuma dizer, é que nós, quando estamos a tratar destas matérias, estamos a tratar de matérias complexas, não é? Estamos a tratar de matérias que requerem muitas interações, que requerem muitos estudos e que requerem, sobretudo, uma abordagem global da situação, e não meramente uma abordagem por via da questão do transporte, que é importante, não estou a dizer que não seja, mas numa abordagem global do território, da parte social e económica, das questões também, obviamente, ambientais, e tudo isso requer, como dizia ali o Sr. Doutor, relativamente aos riscos, requer uma abordagem multifatorial, mas sobretudo porque é uma decisão de grande complexidade. E, portanto, isto não permite avaliações simplificadas. Eu queria também chamar a atenção para este risco, porque muitas das vezes há concessões, eu costumo dizer, já disse na Comissão, toda a gente tem uma ideia de onde é que melhor fica o aeroporto, toda a gente tem. Não há nenhum português hoje em dia, felizmente, com este debate de 50 anos, que não tenha uma ideia. Eu acho que o melhor aeroporto é acolá, e toda a gente tem uma opinião. Vamos lá pôr, essa opinião muitas vezes é formada em soluções muito simples. Temos que ter, e eu chamo a atenção para isso, e tenho de chamar a atenção da Comissão, tem que existir uma abordagem multifatorial, complexa para a localização do aeroporto. E não podemos deixar de fazer com estas grandes infraestruturas, por muito que nós entendemos outra coisa, de fazer correções de assimetrias que temos, infelizmente, ainda na região de Lisboa. Nós temos situações já agora, por falar em transportes, em que 300 mil pessoas vêm trabalhar a Lisboa da região do Sul. Não é? Isto é incomportável para a nossa... Certamente é bom para quem tem as portagens, mas é incomportável para a população, é incomportável para a economia portuguesa, porque uma das questões que nós temos muitas vezes é os gastos que também os próprios trabalhadores têm para ir trabalhar. E isto é um problema complexo. Nós temos que fazer, efetivamente, a correção destas assimetrias e, com isso, obviamente, desenvolver a região de Lisboa e, particularmente, responder aos desafios que
já desde praticamente que o aeroporto aqui de Lisboa foi construído, nomeadamente o da Portela, em 42, que nós andamos todos um pouco a correr relativamente a uma solução aeroportuária que, obviamente, conduza a uma região capaz de responder à globalização, aos desafios da economia, ao transporte de passageiros e, sobretudo, àquele último grande desafio que nós temos todos tido aqui em Portugal e que tem sido o sustentáculo, de algum modo, do funcionamento atual do país e da economia do país, que é a questão turística, não é? E esse é um elemento fundamental que nós consideramos. Nós, no Montijo, portanto, temos as duas soluções, quer dizer, temos a solução de um aeroporto maior para, efetivamente, desmantelar aqui o aeroporto em Lisboa, que pode ser desmantelado, como todos nós já sabemos, por causa da questão dos terrenos, que é uma questão que foi muito omitida ao longo dos tempos para toda a população. Portanto, o terreno dos aeroportos, do aeroporto de Lisboa não pode ser, foi expropriado por uma função aeroportuária, não pode ser retirado, e, portanto, esse é um problema que saía caro ao país, e, portanto, a solução dual vem trazer esta questão. Mas, como disse, nós temos as duas soluções, e temos as soluções que, evidentemente, permitem não só corrigir assimetrias, como também, como eu queria dizer, responder com rapidez às necessidades da economia portuguesa e, particularmente, da economia da região de Lisboa, que é uma situação que, a não ser assim, todos nós certamente sofreremos, não só aqui nós, como também Santarém. Sr. Presidente, Ricardo Gonçalves, de repente, ao longo dos últimos 3 anos, albergou uma solução pouco comum, ou que se tem vivido pouco em Portugal, totalmente iniciativa privada. Isto é uma prática que nos países anglo-saxónicos é uma prática utilizada, e grandes projetos de infraestruturas são desenvolvidos dessa maneira, por iniciativa privada e depois por convergência multissetorial, multi-stakeholder. Projetos são desenvolvidos dessa maneira, uma tradição anglo-saxónica, América Latina, alguns países asiáticos também a têm. Em Portugal não estamos habituados a este tipo de iniciativas. Apareceu esta, o Sr. Presidente acolheu-a no seu território e, portanto, está sendo um município muito importante fora da área metropolitana de Lisboa. De repente pode ser a solução geográfica para a expansão da capacidade aeroportuária da área metropolitana de Lisboa. Como é que acompanhou o desenvolvimento? Como é que acompanha o desenvolvimento desta iniciativa, e como é que acredita que Santarém pode efetivamente contribuir para esta solução, quer a curto prazo, quer a médio e longo? Primeiro, cumprimentar todos e agradecer o convite para estar aqui convosco, e é com grande satisfação que estamos a debater este problema português da expansão aeroportuária na região de Lisboa. E a primeira correção que quero fazer é que, aqui ao meu colega, é que nós não estamos já no território de Lisboa, é verdade, mas pertencendo à CCDR Lisboa e Val do Tejo, os ordenamentos de territórios, de tudo o que é planeamento, decorre em Lisboa. Efetivamente não estamos dentro da área metropolitana de Lisboa, e permitam-me dizer-vos uma coisa: nós temos que começar a ser disruptivos em Portugal. Ainda relativamente há pouco tempo percebemos uma coisa que é preocupante para mim, é sabermos que no atual quadro comunitário Portugal 2030, a 2020, peço desculpa, há um indicador que nos diz que 90% do investimento português é feito com fundos comunitários. Portanto, o nosso país só já consegue gerar 10% de investimento para fora daquilo que é os normais fundos comunitários. Acho que isto é importante, porque leva-nos também a pensar porque aquilo que disse, porque é que aparecem cada vez mais projetos privados que são importantes. Tivemos uma última vez, muitos dos que aqui estão, nas soluções, num outro fórum parecido com este, onde vimos Marcelo Caetano, em 72, a apresentar e a dizer que a solução estava, com aquela voz muito característica daqueles tempos do antigo regime, a dizer que a solução estava escolhida e em 79 iríamos ter um novo aeroporto. Eu nasci em 75 e, portanto, estamos há 50 anos a decidir relativamente àquilo que é as melhores soluções. E isto é o nosso país. Os romanos diziam que era um país interessante, mas que tinha dificuldades em se organizar. E eu acho que temos que começar a dar passos concretos, e é aí que eu quero começar a dizer. A solução de Santarém aparece, o engenheiro Carlos Brazão referiu isso mesmo há 3 anos atrás, estudos muito concretos,
e com estudos bastante fundamentados. E eu quero dizer que, após isso, houve uma coisa que fizemos. Está aqui o município de Santarém, mas há outros 3 municípios que têm ali uma influência bastante grande também, que é o município da Golgã, o município de Torres Novas e o município de Alcaneda. E, portanto, estes 4 municípios estão até a desenhar e a fazer acordos para que, do ponto de vista daquilo que é os seus planos de desenvolvimento do território, PDMs, ou seja, que os estudem em concreto para que no futuro possam ter dados mais claros para que a recepção do novo aeroporto seja mais clara. E depois a questão da coesão territorial, que o meu colega do Montijo falou, eu gostava de vos dizer que temos que deixar todos de pensar que a coesão tem que ser feita só na área metropolitana de Lisboa. É que eu desafio-vos a ver, e o estudo que temos, vejam as NUTS 3 e as NUTS 2, aqueles que estão no vermelho, têm dificuldades a crescer. E vão ver se nem na zona centro que isso está. Quem traz coesão territorial é este projeto. E depois há uma outra coisa que todos nós que aqui estamos, que andamos de carro todos os dias, sabemos que não é, as coisas hoje não se medem por estar próximo no mapa, como nós aqui vimos, mede-se em tempo. E ir a Santarém hoje é fácil, ponham-se no carro, ponham-se no comboio e vejam o tempo que demoram, provavelmente até ir para o Montijo ou para outras das localizações que aqui estão. Eu acho que isso é fundamental, que se pense desta maneira e que se deixe de ser disruptivo. E acho que é importante aparecerem estes projetos porque no nosso país as grandes soluções são sucessivamente adiadas e não podem ser mais adiadas. Há uma necessidade, temos que ter mais turistas no nosso país, do ponto de vista daquilo que é a nossa balança, da nossa balança comercial, sabemos a importância que tem e nós queremos é uma solução. E acho que aqui, os que estão aqui nesta mesa, que estão desse lado, no final, querem é que apareça efetivamente uma solução e que essa solução vá ao encontro de todos. Eu espero que a solução seja a solução de Santarém. E depois há outra coisa que temos que começar a dizer, e estamos a falar de riscos e sermos objetivos. E Portugal, as coisas eternizam-se do ponto de vista daquilo que é a decisão. Eu não tenho capacidade técnica para dizer, em alguns dos aspectos que aqui foram dizer, se A é melhor ou B ou C. Agora, análises frias e concretas, que eu acho que é assim que muitas das coisas devem ser feitas e do ponto de vista já não se estuda muito lógica, mas acho que a lógica é importante na maioria das decisões. Atualmente, o Governo fez e bem, após falar com o maior partido da oposição, decidiu fazer uma externalização relativamente àquilo que era a decisão. Comissão técnica e comissão de acompanhamento, onde os autarcas fazem parte. E há uma coisa que eu percebi, estando nestas comissões e tive em todas as reuniões, é que das soluções todas só há 2 promotores. Há um promotor para a solução de Santarém e um promotor para a solução do Montijo. Ponto. Logo à partida, se ganhar qualquer uma das outras, eu gostava de ver como é que isso vai ser resolvido. Eu sendo muito prático. E depois, onde é que eu acho que a de Santarém tem vantagens relativamente à do Montijo? Para além da localização, e mesmo pessoas que não concordam com a localização de Santarém, no fim de irem ver o mapa que o engenheiro Carlos Brazão aqui apresentou, dizem assim, bem, a linha do norte ali, as vias A1, A23, A13, A15, onde estão, parece que este espaço foi pensado para ter aqui um aeroporto. Mas depois vamos dizer aquilo que eu estou a dizer, que é outra vantagem. Portanto, 2 promotores, uma solução que é de Santarém e depois a outra solução que é do Montijo. E depois do Montijo também há outras questões que todos nós sabemos, que eu questionei isso também na Comissão, do ponto de vista ambiental, e nós sabemos que houve queixas, e é público, um Tribunal Administrativo da Almada que diz assim, no dia em que começar esse aeroporto, nós imediatamente mandamos parar as obras porque não cumpre uma série de coisas do ponto de vista ambiental. E, portanto, isto é a questão da lógica, e eu, quando vejo e vou somando todas estas variáveis, cada vez acredito mais na solução de Santarém. E uma coisa que eu acho que é muito importante, nós hoje estamos em 2023, daqui a 50 anos como é que será Portugal? A tal coesão que muitos de nós falamos. Há estudos que dizem que se calhar a grande área de Lisboa vai chegar até Leiria daqui a 50 anos. E se calhar, quando fazemos uma projeção, temos que, na decisão que hoje vamos ter, que é em 2023, temos que pensar que Portugal é que vamos ter daqui a 50 anos, porque disseram a expansão que leva das cidades, as alterações que Portugal vão ter. E, portanto, são estas muitas das questões que me levam a estar muito otimista com a solução de Santarém, que é uma solução disruptiva e muitas vezes isto é um bocadinho como se ia da Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois entranha. E eu acho que cada vez as pessoas hoje
percebem mais que a solução Santarém não é uma solução que entrou só por ter entrado, como disse, tem um promotor, à semelhança do outro, e, portanto, tem vantagens muito, muito grandes relativamente àquilo que é as outras soluções. Queria propor ao painel, se estivessem de acordo, que a próxima ronda fosse então interativa já com a audiência, e nós tínhamos aqui ainda mais uma ronda de temas para cobrir, mas provavelmente passávamos por cima disto, e sendo este um tema sempre apaixonante e que gera sempre... Claro, sim, claro, Carlos, faz favor. Talvez para responder aqui ao Eugênio Canta. Eu sou pouco dada a argumentação com adjetivos, eu gosto muito mais de números. E obviamente que eu compreendo perfeitamente que é um aeroporto para a região de Lisboa, mas acho que também é um aeroporto nacional, mas não seja, já agora para sair, e todos os números que eu vou dizer, estejam à vontade para tomar nota, e se quiserem pedirem-me depois os dados, as fontes. Basta ver que o aeroporto de Lisboa, hoje em dia, representa 55% das chegadas de turismo nacionais, das quais só 2/3 é para a região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, muito mais é um aeroporto de uma infraestrutura nacional e que também tem que ser responder. Não é só Lisboa e Val do Tejo, é nacional, e os critérios técnicos também são muito importantes, provavelmente mais importantes que qualquer definição formal, administrativa e geográfica do território. Portanto, o segundo aspecto que eu gostava de vos dar, números interessantes, portanto, só 2/3 é que vem para Lisboa e Val do Tejo, e já agora, conjugando esses dados com os inquéritos de preferência, com os inquéritos de destino que existem, nomeadamente usados pelo engenheiro Carlos Matias Ramos, e que nós também usamos, pode-se facilmente calcular que 86% dos turistas que chegam ao aeroporto de Lisboa têm como destino a margem norte, localizações da margem norte. Depois, mesmo tirando o turismo com destino a Lisboa e Val do Tejo, há 2,2 vezes mais turistas utilizando o aeroporto de Lisboa para outras regiões na margem norte do que na margem sul. E já agora, mesmo usando o critério, o inquérito, mais uma vez, muitas vezes usado pelo engenheiro Matias Ramos, mesmo das que dentro de Lisboa e Val do Tejo, a relação é 70% dos turistas vão para as localizações dentro de Lisboa e Val do Tejo na Grande Lisboa versus 4,8% na margem sul. São os números. You can't argue against numbers. Depois, já agora, um outro tema bastante importante isto não é um campeonato de regiões. Eu não vou dizer a minha região é mais favorecida que a tua é mais favorecida que a minha. É só olhar para os números. E eu adoro, tenho muitos amigos na margem sul, isto não é um campeonato de regiões. A realidade é que o aeroporto, se for colocado em Santarém, será o aeroporto mais, mesmo mantendo o aeroporto de Lisboa, será o aeroporto mais próximo para 2 milhões de habitantes, 8 comunidades intermunicipais, 6 distritos, versus 800 mil na margem sul. E já agora esses 2 milhões de habitantes, entre os dois últimos censos, diminuíram 5% a 6% da população, enquanto que a província de Setúbal aumentou 3,8% da população. Portanto, é claro, pelos números, onde é que é preciso o fator de coesão territorial e o fator de desenvolvimento. Depois, isto são os números. You can't argue against numbers. Depois, só um último ponto relativamente aos terrenos. Relativamente aos terrenos. Não divulgamos os dados do nosso plano de negócios, mas o que podemos garantir é que a parte relativa à compra dos terrenos é um single digit bastante pequeno. E é um single digit bastante pequeno e provavelmente quando os comprarmos já se terão valorizado bastante e ficamos muito contentes com isso, os terrenos do projeto. Já agora quero lembrar que, por exemplo, o Campo de Tiro de Alcochete, a ser realizado, toda a gente diz que o Campo de Tiro de Alcochete já é terreno do Estado. Na realidade, há 481 hectares que não são do Estado, que têm que ser expropriados e que davam para fazer a nossa fase 1 toda, já para não falar, por exemplo, no ramal de acesso ao Campo de Tiro de Alcochete, que são 20 km² e que são mais de 200 ou 300 hectares em cima. Portanto, cuidado, às vezes quando se fala mesmo o Montijo vai ter expropriações,
Por exemplo, para fazer a via rápida entre o campo de tiro de Alcochete, entre o aeroporto de Montijo e a A12, tem 4 km por zona densa urbana à volta do Samuco, que também tem que ligar. Portanto, todos têm expropriações e há alguns mais complicados que outros, e se calhar até nós nem somos o mais complicado. Pronto, mas pronto, era só isto que eu queria dizer. Contra números, eu gosto muito de números, sou engenheiro, gosto muito de números, contra números é mais difícil de discutir do que com adjetivos, e portanto só queria deixar esta nota. Muito obrigado. Claro, Sr. Presidente. Só uma questão, não é para responder ao engenheiro, os números são os números. Claro. Não, o que estávamos aqui a falar, eu quero que não fique essa ideia, obviamente eu preocupo-me com toda a coesão territorial e social do país, até falei nisso, que há questões entre o litoral e interior do país e obviamente com a região centro, e portanto há muitos problemas que o país tem que resolver. O que nós temos que nos centrar claramente na ideia para que é que este aeroporto é. E este aeroporto é um aeroporto para a área metropolitana de Lisboa, volto a sublinhar. Se dissermos assim, mas também precisamos de um aeroporto para a zona centro, se calhar até posso concordar consigo, e se calhar até poderá ser em Santarém. Portanto, estas são as questões que temos que colocar como elas têm que ser, porque senão isto é um assunto muito complexo e se começamos a misturar as coisas, misturamos tudo e não temos solução nem daqui por 50 anos. Então, esta é uma das questões. A segunda questão, queria dizer aqui ao Sr. Presidente que a única licença ambiental para fazer um aeroporto é no base aéreo número 6 do Montijo, neste momento em vigor. Portanto, mas todos conhecemos aquilo certo, que o TAF da Almada diz. Certo. Não, o TAF pode dizer o que quiser, é a mesma história que qualquer jurista, por mais respeito que eu tenha, avaliar questões ambientais ou avaliar questões de engenharia civil, quer dizer, há sempre uma limitação da parte técnica de cada pessoa nesse aspecto. Mas, na verdade, o que nós temos é um facto. Esse facto temos uma licença para a construção do aeroporto na base aérea número 6 e é que está em vigor. Também existiu uma para a construção do campo de tiro, eu às vezes não digo Alcochete, mas campo de tiro de Alcochete de Montijo, vamos lá por assim. Canha, é verdade, a nossa localidade, o velho concelho de Canha. E, portanto, nessa questão também nós tínhamos aí, até 2019, uma licença ambiental também para a construção desse mesma infraestrutura aeroportuária. Portanto, nós temos de nos cingir ao que existe e, verdadeiramente, à necessidade. Eu aqui queria mais uma vez sublinhar, a par de todos os, no fundo, vontades que aqui estão presentes nesta mesa redonda, e que são muitas, nós temos que sublinhar que o país precisa, com grande urgência, de uma solução para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, porque isso, volto a dizer mais uma vez, não só limita, hoje em dia, o desenvolvimento de Lisboa, como está a limitar o desenvolvimento do país todo, incluindo Santarém. E, portanto, este é um elemento que eu acho que, supostamente, todos temos aqui um certo consenso para isso e é preciso não deixar, efetivamente, que se atrase muito mais esta solução aeroportuária. Esperamos que esta Comissão, onde está o Sr. Presidente e eu próprio também, e muitos outros que, porventura, estarão aqui, que se venha a ter uma solução capaz de poder auxiliar este ou o Governo que estiver para a resolução imediata para o país. Porque nós, antes de sermos autarcas do Montijo ou de Santarém, somos portugueses e, portanto, Portugal precisa, efetivamente, desta solução aeroportuária, porque limita-nos a todos nós a nossa vida e a nossa economia. Era o que eu queria aqui deixar e dizer ao Sr. Presidente que temos uma licença ambiental. Muito obrigado. Muito bem. Eu só gostava de dizer que sei isso mesmo, também sei o número de condicionantes que essa licença ambiental tem e o tempo recorde em que ela permite. Vamos pôr outras questões. Eu quero dizer é que todos queremos o melhor para o nosso país e que efetivamente desta Comissão eu espero que as pessoas que lá estão são de qualidade técnica excepcional, merecem-nos o melhor respeito. Eu não tenho dúvidas nenhumas que eles vão fazer o seu trabalho. Eu temo, conhecendo o nosso país, que não apareça alguém que proponha uma outra comissão para avaliar o trabalho que a Comissão fez. É que este Internizado de Portugal, é que eu, por amor de Deus, não evitemos isso, porque Portugal não pode esperar mais tempo por uma solução aeroportuária nova. Não querendo limitar excessivamente, mas alguém gostaria de fazer colocar alguma pergunta a algum dos membros do painel? Sr. Jair Matias Ramos. Muito bom dia a todos. A única solução que está plenamente estudada é aquela designada por Campo. Infelizmente não houve possibilidade, porque não houve convite nesse sentido, para que essa apresentação fosse feita nesse painel. Lamentamos. Aqui várias investigações
Eu não vou comentar desde a utilização do Tejo. Eu conheço a navegabilidade do Tejo muitíssimo bem, conheço aquela das barcas, toda aquela zona, fundos, como é que se processa o transporte sólido naquela zona, tudo isso eu conheço muitíssimo bem, porque felizmente fui responsável pelo estudo da navegabilidade do Tejo nos anos, sei lá, nos 90, ou coisa no género. Depois é o seguinte, não há, isto fica bem claro, nenhum hub europeu que se propôs aumentar a sua capacidade através de uma solução dual. Não há. É uma invenção portuguesa. Depois é o seguinte, foi aqui dito que eu teria uns números, ou não são verdadeiros, Sr. Carlos Frazão, peço desculpa desta ligeira correção, é o seguinte. Considerando a procura do aeroporto da Portela, temos que Santarém representa 0,9%. 0,9%. E a procura dos passageiros para o aeroporto da Portela, isto é, com base no inquérito, 76,8% dos passageiros do aeroporto têm origem e destino na região de Lisboa, considerando Cascais, Oeiras, Amadora e alguma parte da margem sul. E 73,7% da carga. Portanto, está tudo centrado aqui nesta zona. Portanto, por maioria de razão, eu penso que nós devemos localizar um aeroporto na região de Lisboa, como disse o Sr. Presidente da Câmara de Montijo, ponto 1, é esse o destino, é esse o mandato, e dessa forma também justificar isto conforme a sua localização gravítica, chamemos assim, em relação à procura. E era isto que eu queria deixar. Havia muita coisa que aqui foi dita com que não concordo do ponto de vista técnico, mas não vou entrar em pormenores. Na sequência de uma aprovação na Assembleia da República de todos os partidos, não foi consenso, foi aprovação, e essa resolução estabelecia que a localização para o aeroporto no Capitão de Alcochete. É uma resolução de 2008. São 15 anos e não 50. Obrigado. Em 50, quando começou a estar. Não havendo mais nenhuma intervenção por parte da audiência, mais nenhuma questão, não sei se algum dos presentes gostaria de... Eu só gostava de responder ao Jean Matias Ramos, que é mais país, não? Tivemos muito cuidado, inclusive em ver os slides que ele tinha usado, e usámos os seus slides. Portanto, mas se quiser depois envio-lhes. Não, eu também. Já agora por curiosidade, o Jean Matias Ramos... Não, porque eu realmente valorizo, portanto usámos-los. Mas se quiser... O Sr. Engenheiro estudou a fundo o tema, o Sr. Engenheiro estudou o assunto a fundo, de forma profundíssima, aqui há uns anos atrás, e ainda tivemos alguma interação também nessa altura, e o assunto foi efetivamente estudado a fundo. Bom, quero agradecer a todos, a todos os membros da mesa, muito obrigado, e à organização. Margarida, muito obrigado pelo